Olá pessoal, professor Samuel aqui. Hoje eu vou fazer com vocês uma revisão completa para a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então nós vamos abrir uma prova aqui, vamos fazer ela de cabo a rabo e eu não só vou explicar como resolver as questões, mas eu vou dar dicas para vocês de como assinalar as alternativas corretas, de encontrar algum padrão. Às vezes você está fazendo muita conta ali, está raciocinando demais e a solução é mais simples. Vou fazer uma revisão também de os conceitos que geralmente caem na maioria das provas. Vou abrir algumas telas para vocês aqui para ensinar sobre as constelações, sobre as leis de Kepler e quaisquer outros conceitos que aparecerem aqui. Então, sem perca de tempo, vamos lá para a prova. Vou trocar. Bora lá. Aqui estamos com uma prova então do nível 3 de 2024. Então, quando você for fazer a prova, vai ter essas informações aqui. Preste bastante atenção para preencher os tuas informações pessoais aqui, porque não adianta ir bem na prova e depois preencher tudo errado aqui, né? Como é que vão identificar você? Se bem que também tem o cartão resposta para você preencher o gabarito depois, tá? Mas isso aqui é bem importante você preencher também. Bom, a primeira questão aqui, sem perca de tempo, questão do nível 3 aqui, diz o seguinte, essa aqui é uma prova de 2024, tá? Repetindo. Mas as provas da UBA, ela segue um padrão, né? No que diz respeito ao conteúdo, né? E o nível daquilo que é pedido. Então vamos lá. Ó. Sabemos que a luminosidade L das estrelas, equivalente à potência das lâmpadas, é dada por... Aí vem uma equação, ó. L igual a 4π r ao quadrado, e essa letrinha aqui que se chama sigma, t elevado ao quarto. Meu Deus, professor, mas eu nunca vi isso na minha vida, que equação é essa, que monte de produto, não sei o quê. Se acalma, tá? Aí explica, ó, onde sigma, né, a letra sigma, é uma constante, como o π, né? R é o raio da estrela e T a temperatura superficial da estrela. Note que 4πr ao quadrado representa a área superficial da estrela. Então, se duas estrelas têm a mesma temperatura superficial, a de maior luminosidade será? Então, ó, vamos imaginar, ó, isso aqui, essa equação serve para calcular a luminosidade da estrela. Então, vamos analisar aqui, ó, do que depende então a luminosidade da estrela. Então, aqui já disse, ó, que essa parte da equação aqui está relacionado com o tamanho da estrela, né? A área da superfície da estrela, o quão grande ela é por fora, o tamanho da superfície da estrela. Muito bem. Esse cara aqui, que é a letra sigma, ela é uma constante. Então, de uma estrela para outra não vai mudar nada o sigma, tá? O que pode mudar de uma estrela para outra é a temperatura da superfície da estrela, pode mudar, e o tamanho dela, ou seja, esses caras aqui podem mudar, ó, o tamanho da superfície da estrela e a temperatura pode mudar de uma estrela para outra. Então a luminosidade depende disso, do tamanho da estrela e de quão quente é a superfície dela. Então, nessas condições aqui está dizendo, ó, se duas estrelas têm a mesma temperatura superficial, vou colocar aqui para marcar, fica mais fácil, tá? Vou aumentar aqui, ó. Elas têm a mesma temperatura superficial. Qual que vai ter a maior luminosidade? Então, tem duas estrelas, ó, elas têm o mesmo sigma, têm a mesma temperatura. O que pode mudar, então, de uma estrela para outra? O tamanho da superfície dela. Então, se elas têm a mesma temperatura e têm o mesmo sigma, que é uma constante, a que for maior é a que vai ter luminosidade maior. Então, basta analisar aqui, ó. A mais próxima da Terra? Não. A que tiver mais massa? Não. A de maior densidade? Não. Veja que nenhuma dessas coisas aparece aqui na equação da luminosidade. A maior delas matou. A maior delas é a que vai ter a maior luminosidade, porque se elas têm a mesma temperatura e o sigma é igual para as duas, então a que tiver o maior raio, se for a mais grande, é a que vai ter a maior luminosidade. Beleza? Essa aqui, moleza, tá? Tem que prestar atenção. Ah, professor, mas não sei nada disso aqui. Presta atenção no enunciado, né? O autor não vai colocar ali uma equação mirabolante ali sem dar um contexto de como você aplicar. Então tem que prestar atenção.
Questão número 2, uma outra questão com basicamente o mesmo conceito. Os astrônomos chamam a potência das estrelas de luminosidade, o que a gente acabou de ver, e descobriram que ela depende do raio e da temperatura superficial da estrela, da seguinte forma. Então, a mesma equação de antes, ó. Luminosidade igual a 4π sigma, só está na ordem diferente, mas lembra daquela frase? Que a ordem, né, do produto não altera o resultado? É isso aqui, só está escrito diferente, ó. 4π sigma r ao quadrado t à quarta. O que vai mudar de uma estrela para outra? É só isso aqui, ó. É o raio da estrela, que vai dizer o quão grande ela é, e a temperatura da superfície. Se isso aqui mudar de uma estrela para outra, elas podem ter alguma mudança, senão não, tá? Onde sigma é uma constante, assim como π. Por outro lado, o brilho da estrela depende de quanta luz chega aos nossos olhos ou instrumentos. O que isso significa? Que se uma estrela tem uma luminosidade, é mais potente, tem uma temperatura maior do que a outra, mas ela está muito longe, ela pode ter uma luminosidade maior do que a outra, mas isso significa que vai chegar até a gente. As estrelas que a gente vê no céu, às vezes tem uma que praticamente não brilha, mas ela tem uma luminosidade maior do que aquela que a gente está vendo brilhar. Por quê? A que a gente está vendo brilhar mais, ela pode estar mais próxima, nem sempre ela que tem a temperatura maior, que tem a luminosidade maior, tá? Chegam nossos instrumentos, portanto, o brilho depende da distância, o que eu acabei de dizer, que estamos dela. A luz da estrela vai se dispersando pelo espaço à medida que se afasta da estrela. Com o que explicamos acima, podemos afirmar que para uma mesma estrela, vamos lá, assinale a única alternativa correta. A luminosidade e o brilho da estrela não dependem da distância da Terra. Tá errado, acabou de dizer aqui, ó, o brilho depende da distância da estrela, a luminosidade não, mas o brilho depende. Então, isso aqui está errado. Letra B, a luminosidade será maior quanto mais próxima estiver a estrela de nós. Não é a luminosidade, ó. A luminosidade só depende da estrela, de quão grande ela é e da temperatura da superfície. O que muda, ó, tá grifado aqui. É por isso que eu digo, se ler o enunciado não tem erro. Ah, eu nunca vi isso aqui. Mas o enunciado, ele entrega, tá? A luminosidade será maior quanto mais próximo estiver a estrela. Não, o que muda é o brilho. A luminosidade não muda, tá? O brilho, porque o brilho é uma percepção nossa, a luminosidade não, tá? E essa percepção nossa depende da distância. O brilho de uma estrela só depende da luminosidade dela. Não, depende da luminosidade dela e depende também da distância, tá? Vamos lá. Quanto maior a temperatura da estrela, maior será o seu brilho. E por último, o seu brilho é maior quanto mais perto a estrela estiver de nós. Ó, não necessariamente quanto maior a temperatura, maior será o brilho. Porque como eu já disse, a gente pode ter uma estrela mais quente do que a outra e essa mais quente não brilhar tanto, porque ela pode estar muito longe, entendeu? Então a luminosidade dela é maior, mas ela está muito longe, tá? Então essa aqui também está errada. Nesse caso aqui, ó, o brilho é maior quando a estrela está mais perto da gente, ó. Ó, tá aqui a distância. Beleza? Moleza essa aqui também, tá? Vamos lá. Questão número 3. Alguns rovers, pequenos veículos exploradores, exploram ou estão explorando Marte, o qual, quando está mais próximo da Terra, está a uma distância de apenas 55 milhões de quilômetros. Só no ano de 2287 ele estará um pouco mais próximo do que isso. Frequentemente é preciso enviar um sinal ou uma instrução ao rover, e esse sinal viaja à velocidade da luz, a qual é de aproximadamente 300 mil km por segundo e independe das velocidades da Terra e de Marte. Calcule quantos minutos aproximadamente este sinal gasta para ir da Terra ao rover, quando Marte está em máxima aproximação da Terra. Ou seja, a gente quer saber quanto tempo demora para um sinal que viaja na velocidade da luz para percorrer essa distância aqui, ó. Então vamos lá, vamos só fazer um esqueminha aqui, ó. Imagina que aqui está a Terra, né? E aqui está o planeta Marte, tá? E a gente precisa percorrer essa distância aqui, ó. Essa distância aqui que está dizendo que é de 55 milhões de quilômetros. Tá, eu estou escrevendo com o mouse aqui, mas eu acho que dá para entender, tá? 55 milhões de quilômetros. E nós vamos percorrer isso aqui a que velocidade? 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Bom, aqui tem uma sugestão de algumas equações para vocês utilizarem, e a equação que vocês vão ter que utilizar é essa aqui, ó.
velocidade igual a deslocamento dividido pelo tempo. O que que é a velocidade? A velocidade é o quão rápido alguma coisa percorre o espaço. Então, nós temos aqui, ó, o nosso deslocamento é isso aqui, que é a distância que tem que percorrer entre a Terra e Marte. O que que é o tempo? É o que a gente vai descobrir, quanto tempo demora, tá? Porque a velocidade a gente já sabe que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, ó, vamos lá. Vou fazer aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Ó, a velocidade é deslocamento dividido por tempo, tá? A nossa velocidade aqui, ó, é 300 mil, tá? 300 mil igual a 55 milhões. 55 são 6 zeros agora. Haja coordenação para digitar todos esses zeros aqui. Mas tudo bem. 55 milhões dividido pelo tempo. Muito bem. Se 55 milhões dividido pelo tempo dá 300 mil, isso quer dizer que eu posso trocar esse 300 mil com o tempo. E a gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vai ter aqui que o ΔT vai ser os 55 milhões dividido por 300 mil. Eu já vou ensinar você a fazer uma coisa. Meu Deus, como é que eu vou dividir 55 milhões por 300 mil? Onde é que já se viu isso? Calma. Tá vendo todos esses zeros aqui, ó? Vou dividir esse número que tem um monte de zeros por esse outro número que tem um monte de zeros. Então eu posso cancelar alguns desses zeros aqui, ó. Sempre que tiver um zero em cima e o outro embaixo, ó, ou dos dois lados assim, ó, quantidade de zeros que tiver desse lado, eu posso cancelar desse lado. Olha que fácil, eu cancelo mais esse, não posso mais cancelar agora. Agora ficou fácil, é só dividir 550 por 3. 550 por 3. Aí vão fazer lá do jeito que a professora de matemática ensinou para vocês, tá? 550 dividido por 3, tá? 5 dividido por 3 vai dar 1, aqui vai dar 3, aí diminuiu aqui, ficou 2, o 2 não dá, então tem que descer aqui, ó, o 5. 25 dividido por 3 vai dar 8. Aqui vai dar 24, sobrou 1, aí desce aqui o zero, ficou 10, 10 dividido por 3 vai dar 3, e depois vai dar uma vírgulazinha assim, não interessa para nós. Esse tempo aqui, como a velocidade está em quilômetros por segundo, esse tempo que apareceu aqui, ó, são 183 segundos, tá? 183 segundos, tá? Só que aqui as respostas estão em minutos. Só que vocês sabem que 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos, tá? Então, 183 segundos vai dar quantos minutos? Vai dar 3 minutos e 3 segundos. Aproximadamente, então, 3 minutos é a resposta que está mais perto. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 4. As leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Ela vale para o Sol e seus planetas e para os planetas e seus satélites naturais ou artificiais. Então vamos lá para as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler afirma que os planetas, inclusive planetas anões, giram em torno do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Uma elipse, basicamente, ela é um círculo, só que achatado. Vou tentar fazer aqui, ó, uma elipse bem excêntrica, né? As elipses do sistema solar são quase circulares, tá? A excentricidade dela é quase imperceptível. Mas só para vocês lembrarem o que é uma elipse, tá? Ela tem esse formato aqui e ela tem os seus eixos aqui. Muito bem, só para vocês entenderem, tá? E daí o Sol, ele tá aqui em um dos focos da elipse. Então a elipse ela tem os chamados focos, tá? O F1 e o F2. Muito bem. Segunda lei de Kepler. Em iguais intervalos de tempo, né, o ΔT 2, que está chamando aqui, ó, esse aqui é um intervalo de tempo daqui até aqui, e ΔT 4, ou seja, esse intervalo de tempo para o planeta ir daqui até aqui e daqui até aqui é igual, é isso que está dizendo. Os planetas varrem áreas iguais, a área 1 igual à área 2. O que ele está dizendo? Ó?
que no tempo que o planeta demora para ir daqui até aqui, que é igual ao tempo dele ir daqui até aqui, ele varre essa área. Que área? Esse setor circular aqui, ó. É igual a esse outro setor aqui. Quase um setor, né? Porque não é um círculo, é uma elipse. Então, o que ele está dizendo? Se ele demorar, o tempo que ele demora de ir daqui até aqui for igual ao tempo que ele demora para ir daqui até aqui, essa área vai ser igual a essa área. Essa é a segunda lei de Kepler, tá? Terceira lei de Kepler afirma que t ao quadrado é igual a k vezes a ao cubo, onde k é essa equação esquisita aqui, ó, 4π ao quadrado dividido por gzão vezes a massa do Sol mais a massa do planeta. Né? O gzão é a constante universal da gravitação e o semi-eixo maior da elipse. E A é o semi-eixo maior da elipse. O que é o semi-eixo maior da elipse? Essa distância daqui até aqui. Ó. Aqui nessa elipse do desenho seria daqui até aqui, tá? É o A. Tudo bem? Vou explicar para vocês o que é isso aqui. Essa aqui tinha que saber um pouco sobre as leis de Kepler, tá? Basicamente, a terceira lei de Kepler diz que o período, esse tesão aqui na lei de Kepler, é o período, que é o tempo que um planeta demora para dar uma volta no Sol. Ele está dizendo basicamente que o período ele é proporcional à distância que o planeta está do Sol, tá? Quanto mais distante o planeta está do Sol, mais tempo ele demora para dar a volta. É uma coisa assim, falando agora para vocês, parece meio óbvia, né? Mas aqui o Kepler elaborou uma lei aqui bem elaborada para explicar isso, tá? Várias dependências aqui. Vamos analisar as informações? Como consequência das três leis de Kepler, podemos afirmar que, atenção, primeiro coloque F de falso, V de verdadeiro, na frente de cada afirmação abaixo, e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta de F e V. Tá? Então vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. No periélio, a velocidade dos planetas é maior do que no afélio. Aí você teria que lembrar de uma coisinha, mas vou te ensinar agora, tá? Ó, afélio, esse AF que aparece aqui, você vai remeter a afastado, tudo bem? Então, o afélio é o ponto da trajetória do planeta ao redor do Sol, aonde ele está mais longe do Sol, ou seja, aonde ele está mais afastado, por isso afélio, tá? Remeta isso aí. Então, por exemplo, seria quando o planeta está mais ou menos aqui, ó. Então, aqui ele está no afélio, tá? Então, se o afélio é aqui, o periélio é onde? O periélio é quando o planeta está nessa região aqui. Então, o que está dizendo? No periélio, a velocidade dos planetas é maior. Sim, como é que a gente consegue ver isso? Porque, ó, antes disse que ó, o tempo t12 é igual ao tempo t34. Ó. T12 é para ir daqui até aqui. E o t34 é daqui até aqui. Bom, mas se nesse tempo aqui, que teoricamente é igual a esse tempo aqui, ele andou muito mais, olha, ele andou daqui até aqui, tá? O que significa que quando ele está no periélio, ele anda mais rápido do que quando está no afélio. Ou seja, quanto mais próximo do planeta está do Sol, mais rápido ele anda. E isso está relacionado com a gravidade do Sol, beleza? Então, isso aqui, ó, verdadeira, afirmação verdadeira. Como a massa dos planetas é desprezível em comparação à massa do Sol, então, o valor da constante K é praticamente o mesmo para todos os corpos do sistema solar que orbitam o Sol. Vamos olhar aqui o que é essa constante K? K é tudo isso aqui, ó. E o que a gente tem que focar aqui, ó? Ó, a massa dos planetas é desprezível em relação à massa do Sol. Será que essa afirmação está correta? Ó? Por que ele está falando isso? Porque aqui, ó, embaixo aparece a massa do Sol e a massa do planeta. Então, esse K aqui, teoricamente, ele tem um valor para cada um dos planetas, um valor para a Terra e assim por diante. Só que o que está dizendo aqui? Ó, a massa do planeta é desprezível e realmente é. A massa de qualquer planeta comparado à massa do Sol, ela é muito pequena. É assim, ó, é extremamente pequena. Alguns planetas são milhares de vezes menores do que o Sol e tem alguns que chegam a ser, como é o caso da Terra, centenas de milhares de vezes menor que a massa do Sol. Então não faz muita diferença aqui. Então essa aqui e também é correta, tá? Então se caiu uma questão parecida com isso, com massa dos planetas, comparação massa do planeta com a massa do Sol, lembra disso, tá? O maior planeta do sistema solar ainda é pelo menos, que é Júpiter, ainda é pelo menos 1000 vezes mais leve do que o nosso Sol, tá? E os outros planetas aí ainda mais leves. Nos pontos P1 e P4, as velocidades dos planetas estão aumentando.
mas diminuindo nos pontos P2 e P3. Considere que o astro vai passar pelos pontos P1, P2, P3, P4 nessa ordem. Ou seja, ele está dizendo para a gente considerar que o astro está fazendo esse movimento aqui. Ó. Começa por P1, P2, P3, P4. Mas o que ele está dizendo? Ó, que P1 e P4 a velocidade está aumentando. E ele está certo porque, ó, tanto no P1, no P1 ele está se aproximando do Sol, né? Está se aproximando do Sol. Ou seja, a velocidade dele está aumentando. Tá? No P1, ele está se aproximando, está ficando mais perto do Sol. E no P4 também, ele está bem longe do Sol. Mas daqui para frente ele só vai se aproximar, tá? Então aqui também é verdade, tá? Quanto maior o semi-eixo da elipse do planeta, maior a duração do seu ano. Lembra que eu expliquei que é o semi-eixo? Semi-eixo é essa distância aqui, ó, tá? Então, se esse cara aqui é muito grande, quer dizer que a elipse do planeta aqui também é muito grande. Se a elipse é muito grande, o tempo para o planeta completar uma volta também vai ser proporcionalmente maior. Já expliquei isso para vocês. Então, aqui é verdade. A lei da gravitação universal de Newton invalidou as leis de Kepler. É justamente o contrário. A lei da gravitação universal de Newton, ela complementa, ela valida as leis de Kepler. Então, a ordem correta seria V, 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 V e um F só. Vamos ver aqui, V, V, aqui não é. V, 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 é aqui, ó, essa aqui, tá? Letra B. Beleza? Tá? Essa a lei de Kepler e as leis da gravitação universal de Newton cai muito nessa prova, tá? Então tratem de estudar isso também. A figura abaixo mostra uma parte do céu no dia 17 de 5 de 2024, às 20 horas, visto de um certo lugar do Brasil. As linhas fortes delimitam as áreas das constelações. As linhas finas ligam artisticamente as estrelas mais brilhantes de cada constelação. Uma história que os planetaristas da OBA inventaram para mais facilmente os alunos memorizarem um certo conjunto de constelações é a seguinte: Órion, no qual estão as Três Marias, está lutando na frente com o touro, o qual tem dois grandes chifres. Órion sempre leva com ele o cão maior e o cão menor. O cão maior está saltando sobre a lebre, que está nos pés do Órion. O cão menor está sobre o unicórnio, pois este está prestes a furar as costas do Órion com o seu chifre. E daí vem, aqui tem então a constelação, né, do jeito que eles falaram ali, com os números para cada constelação. E daí vem a pergunta: use os números que estão nas constelações da figura e assinar a alternativa que contém, nesta ordem, as seguintes constelações: Órion, Touro, Cão Menor, Cão Maior, Cão Menor e Lebre. Então nós temos que identificar aqui, ó. Vamos tentar fazer isso só pela descrição. Imagine que você não sabe nada de constelações e não sei o quê. Vamos tentar fazer aqui, ó, só pelo que está aqui, ó. Órion, no qual estão as Três Marias. Possivelmente eu vou falar das Três Marias. São três estrelas que estão bem pertinho e elas são muito brilhantes, tá? E elas estão exatamente aqui, ó. Ó, essa aqui são as Três Marias, e elas também são conhecidas como o Cinturão de Órion. Então, se você prestar atenção aqui, ó, isso aqui é a figura de um homem com uma flecha na mão. Então, esse cara aqui é o Órion. Então, aqui nós já podemos colocar, ó, número 1. Então, ó, estratégia. Se tem certeza que esse cara aqui é o número 1, então você já pode eliminar essa aqui já não é e essa aqui já não é. Beleza? Ah, se você prestar atenção, ó, é uma dessas três. E o que as três têm em comum? O segundo é 9, tá? Então aqui com certeza é 9, não precisava nem saber. Mas vamos ver o que é. A constelação de Touro é a 9, ó. Então tá aqui, ó, Touro, aqui é os chifres do touro, aqui é como se fosse a cabeça dele, né? E aqui as patas da frente. Ficou meio esquisito aqui meu desenho, mas é isso, tá? Constelação de Touro. Agora vamos ver Cão Maior e Cão Menor. Essas realmente é um pouco mais difícil. Mas vamos ver o que ele diz aqui, ó. Tá? Orion sempre leva com ele o Cão Maior e o Cão Menor. O Cão Maior está saltando sobre a lebre. É um pouco difícil de entender, tá? Vamos tentar achar uma correspondência mais fácil. Eu sei, mas vou tentar achar uma correspondência mais fácil. Que está nos pés do Orion. Opa! A lebre está nos pés do Orion. Bom, os pés do Orion é aqui.
Então, essa aqui só pode ser a lebre. Então, a lebre é 2, tá? Então, aqui, ó, aqui já dá para matar que é uma dessas duas, tá? Aqui já dá para matar que é uma dessas duas. Vamos voltar agora aqui, ó. O cão maior está saltando sobre a lebre. Quem que está saltando sobre a lebre? Esse cara aqui. Então, o cão maior é 3. O cão maior é 3. Então, por aqui, tu já mata, ó. Tu já mata que é essa aqui, porque ó, não pode ser 5. Então, o cão menor só pode ser número 4. Viu como tem uma estratégia? Não precisava saber todos, né? Mas olhando ali, ó, então o cão menor é esse cara aqui, ó. Nem precisa saber os outros. Mas como um bônus, como eu falei que não ia ser só prova, eu vou mostrar para vocês um aplicativo aqui incrível para vocês saberem tudo sobre o céu, principalmente as esse aplicativo aqui, ó. Você vai clicar nele, ele já vai abrir aqui, tá? E você vai aqui embaixo, ó, nesse menuzinho que tem aqui embaixo e clica em constelações, tá? E aqui, ó, Constellations Art, daí ele vai mostrar uns desenhos associados com as constelações. Olha só que interessante, ó. Eu vou tirar esse landscape aqui, que daí ele vai meio que vai tirar a terra aqui de baixo, tá? Então vamos achar que é aquele pedaço, esse pedaço aqui, ó, da prova, tá? Vai mexendo, ó. Já chama aqui, ó, constelação de Touro, que tá, ó, tá aqui. Então a gente vai achar as outras, ó. Constelação do Touro. Vejam que eu falei, ó, o chifre e as patas da frente do touro. Aqui, ó, o Orion, que é o caçador. Aqui embaixo do caçador tem a lebre. Atrás da lebre, aqui, ó, pulando na lebre, tem a Canis Major, né? Que é o cão maior. Atrás aqui, ó, tem o unicórnio, que aqui é o chifre do unicórnio. O cão menor, aqui tem a constelação de Gêmeos. Então vejam que todas as constelações elas têm uma aparência, né? Um desenho ali para ajudar vocês a identificar. Constelação de Câncer, também conhecida como a do caranguejo, aqui e várias outras constelações. Então esse aplicativo aqui, ó, vale muito a pena, tá? Para vocês aprenderem aí e explorarem, tem muitos recursos. Beleza? Vamos continuar na prova aqui agora. Questão número 6. Abaixo está o globo terrestre representando a Terra em dois diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente a mesma distância do Sol, porém separados por 6 meses. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente fora de escala, e os raios solares, dado na figura HN igual ao hemisfério norte e HS hemisfério sul. As linhas tracejadas representam os trópicos. Mesma coisa, marcar primeiro F, depois V e depois escolher a sequência correta, tá? Então vamos analisar a primeira afirmação. Tem o Sol aqui e tem então o planeta Terra em dois momentos diferentes, tá? Ó, orbitando a Terra, representa a Terra em dois momentos diferentes, tudo bem? E mostra aqui também a inclinação da Terra. Hemisfério norte, essa parte de cima da Terra, e hemisfério sul é a metade de baixo da Terra. Hemisfério norte e hemisfério sul. Beleza? No dia 4 de janeiro, a Terra passa pelo seu periélio, por isso é verão nos dois hemisférios. Isso não faz sentido, tá? As estações do ano não tem como ser verão nos dois hemisférios. Então, se a gente prestar atenção aqui, quando que é verão, tá? Quando o hemisfério ele está inclinado em direção ao Sol. Então, por exemplo, nessa figura que a gente está vendo aqui, ó, aonde que é verão? É verão aqui no hemisfério sul, tá? Porque tem muito mais luz do Sol chegando no hemisfério sul do que no hemisfério norte, ó. Essa, por exemplo, daqui para cá no hemisfério norte não está chegando a luz do Sol, ó. Tá chegando só aqui, tá? O contrário do outro lado, ó. Ou seja, se no hemisfério sul, tá, é verão, no hemisfério norte é inverno. Então isso aqui é falso, não tem como ser verão no hemisfério sul e no hemisfério norte ao mesmo tempo. Se o eixo de rotação da Terra estivesse perpendicular ao plano da sua órbita, não ocorreriam as estações do ano, pois ambos os hemisférios ficariam igualmente expostos ao Sol. Verdade, se a Terra não tivesse essa inclinação, isso aqui nunca ia acontecer. Sempre ia estar chegando a mesma quantidade do Sol, tanto no hemisfério norte, tanto quanto no hemisfério sul, independente do período do ano. Então, essa aqui é verdade, tá? No inverno, o Sol não é visível no polo do hemisfério no qual é inverno. Também é verdade, ó. Por exemplo, aqui, ó, no hemisfério norte, nessa posição aqui, aqui é inverno. O polo é bem aqui, ó, tá? Então, durante o inverno, o Sol não chega no polo aonde é inverno, tá?
Então, essa aqui é verdade. O Sol chega aqui, ó, no polo onde é verão, tá? Ah, o eixo de rotação da Terra está inclinado 23,5 graus em relação ao equador da Terra. Não faz sentido, tá? Ó, o equador da Terra, ele depende do próprio eixo. A Terra, ela está inclinada com relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Ou seja, se você traçar uma linha, por exemplo, né, que passa pela Terra, passa pelo Sol aqui, ó. A Terra, ela está inclinada em relação a esse eixo aqui, tá? E não ao equador. Então, essa aqui é falsa, tá? Essa aqui é falsa. No globo da direita, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, vamos olhar aqui, ó, o globo da direita é esse. Verão no hemisfério norte. Isso quer dizer que está chegando mais luz no hemisfério norte. Então, vamos olhar aqui, ó, exatamente o que está acontecendo, tá? Ó, toda essa parte aqui do hemisfério norte está chegando luz, enquanto no hemisfério sul só está chegando luz nessa região mais ou menos até aqui, tá? Então é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então é verdadeiro. Então é FVV, FV. Então vamos lá. FVV, FVV, FV. Então, letra C é a correta, tá? Também cai bastante de estações do ano na prova, tá? Vamos lá, questão número 7. Não basta saber os nomes dos planetas e a sequência de afastamento deles do Sol, precisa saber algumas das suas características. Assim, escreva o nome do planeta na frente das suas características, tá? Então, primeiro escreva o nome dos planetas e depois a alternativa que contém a sequência correta dos nomes dos planetas que você escreveu. Então, vamos ver aqui a característica, ó. O mais veloz dos planetas, sua órbita é a mais excêntrica de todas. Se parece com a Lua, com crateras de impacto e planícies lisas, visível ao amanhecer e ao entardecer. Ó, aqui, não sei das outras características, mas só porque lembra que eu falei que às vezes uma questão faz referência na outra, uma coisa que tu aprende numa questão, você vai usar na outra, o mais veloz dos planetas. Qual que é o planeta mais veloz? Se a gente voltar para essa questão aqui, ó, lembra que eu falei que o planeta mais rápido, quanto mais perto ele está do Sol? Se você lembrar da ordem dos planetas, você já vai saber que é o planeta Mercúrio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, planetas do Sistema Solar. Vamos ver se a gente consegue achar uma... cliquei no lugar errado, meu Deus. É imagens, tá? Vamos achar aqui... planetas, qualquer uma dessas imagens aqui já vai ajudar vocês, tá? Mas eu gostei dessa aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o que está mais perto do Sol é Mercúrio, depois vem Vênus, Terra, Marte e assim por diante até o planeta Netuno. Então, aqui é Mercúrio, tá bom? Então, o primeiro planeta aqui é Mercúrio, tá? Mercúrio. Não vou escrever tudo. Então, aqui a gente consegue eliminar algumas alternativas. Lembra da estratégia que eu falei, ó? Então, esse cara aqui já não pode ser, tá bom? Tá? E tem 3 alternativas para o segundo. Ou é Netuno, ou é Saturno, ou é Júpiter, tá? Então, vamos para o próximo. Tem menos de 1 milésimo da massa do Sol, composto principalmente por hidrogênio, ou seja, um gigante gasoso. A sua rotação é de 10 horas. Em geral, é o quarto astro mais brilhante do céu depois do Sol, Lua e Vênus. Tem anéis finos e cerca de 95 satélites naturais. É um planeta gigante, tem muitos satélites naturais, tem 1 milésimo da massa do Sol. Lembra quando eu falei que a maioria dos planetas do Sistema Solar são dezenas ou até centenas de milhares de vezes mais leves do que o Sol? Cara, só tem uma alternativa para esse aqui. Esse aqui é o gigante do Sistema Solar. Quem que é o gigante do Sistema Solar? Que é uma das coisas mais brilhantes que tem no céu. Às vezes você vê ele no céu e você acha que é uma estrela, mas na verdade é um planeta. É que ele é tão grande e tão brilhante que ele parece uma estrela. Quem que é esse cara? É Júpiter, tá? Tem anéis finos, não é que nem Saturno, que tem anéis bem densos, tá? Então, esse cara aqui, ó, é Júpiter, tá? Então, Júpiter, tá? Júpiter, Júpiter, Júpiter. Então, nós já conseguimos eliminar mais 2 alternativas, tá bom? E a gente já sabe, olha aqui que eu falei para vocês,
a gente já sabe que o terceiro é Marte, não precisa nem fazer conta, tá? Já sabe que o quarto é Vênus, é só para aprender mesmo, tá? Então aqui é Marte, ó. O óxido de ferro predomina na superfície. O Marte é meio alaranjado por causa do óxido de ferro, é ferrugem, né? Nele está o Monte Olimpo, a mais alta montanha do planeta, num planeta. Tem estações do ano, como a Terra. Sobre ele está o rover chinês Zhurong. Então, claro que ó, é o planeta Marte. Marte. Aqui a gente já sabe que é Vênus, tá? O planeta mais brilhante, embora não seja o mais volumoso. A diferença dele é tão brilhante, né, ou até mais brilhante do que o planeta Júpiter, mas ó, não é o mais volumoso, então não dá para confundir com Júpiter. Ele possui a mais densa atmosfera entre todos os planetas terrestres. A pressão atmosférica na superfície dele é 92 vezes da Terra. Então aqui, ó, essa aqui foi só para aprender, porque a gente já sabe que é Vênus, tá? Então já sabem as características aí de Vênus. A Vênus não é habitável por causa dessa questão aí da pressão atmosfera e também da temperatura. Então é a última aqui que vai decidir, tá? Composto principalmente de hidrogênio e hélio, menos denso do que a água, tem cerca de 95 vezes a massa da Terra, ele irradia cerca de 2 vezes mais energia do que recebe do Sol. Isso indica que, assim como Júpiter, o planeta possui uma fonte de energia interna. Quem que é esse cara aqui também? Um gasoso, 95, bem maior do que a Terra, é um outro gigante do sistema solar e irradia 2 vezes mais energia do que recebe do Sol. Talvez esse aqui fosse o mais difícil de vocês responderem, tá? Mas a resposta correta é Saturno. Saturno tem essa característica, ele tem uma fonte de energia, ele é gasoso, ele tem uma fonte de energia interna, ou seja, ele emite mais energia do que ele recebe do Sol, né? Então a resposta correta aqui, ó, é Saturno. Bom, agora vamos começar as questões de astronáutica. Até agora foi astronomia, tá? Questão número 8. O foguete Starship da SpaceX é composto de 2 estágios. O primeiro estágio é formado por 33 motores e o segundo por 6 motores. Na decolagem, sua massa é de 5 milhões de quilos e o seu comprimento é de 121 metros. Quando estiver operando, o Starship será capaz de colocar 100 mil quilos em órbita terrestre. Além de colocar satélites em órbita terrestre, o Starship permitirá viagens à Lua e a Marte. Muito legal, né? Então aqui tem duas perguntas, tá? Uma característica dessa questão é que ela tem duas perguntinhas e depois você tem que marcar a alternativa que responde corretamente as duas perguntas. Então vamos lá, essa aqui é bem fácil, tá? Se o primeiro estágio tem 71 metros de comprimento, quanto mede o segundo estágio? Como é que a gente vai saber? A gente sabe que o comprimento total é de 121 metros. Se o primeiro estágio tem 71 metros, o segundo estágio é o que falta para o 121, né? Então é só fazer 121, né? Menos 71. Isso aqui. Opa, ser meu 1 aqui ficou meio esquisito. Isso aqui vai dar 50 metros, tá? 50 metros, moleza. Então a gente já consegue eliminar esta, e já consegue eliminar essa, e já consegue eliminar esta. Segunda pergunta, ó. Suponha que um satélite colocado em órbita da Terra pelo foguete Starship, vídeo figura, leve 1 hora e meia para completar um giro órbita, né? Deve dar 1 hora e meia para dar uma volta em torno da Terra. Sabendo que cada órbita o satélite percorrerá a distância de 42 mil quilômetros, calcule a velocidade v desse satélite em quilômetros por hora. Dica! Professor, como é que eu vou saber? Dica. Presta atenção na dica. Velocidade igual a distância dividido por tempo. Então aí ficou moleza, cara. Se a velocidade é a distância dividido pelo tempo, aí ficou fácil. Por quê? Ó, demora 1 hora e meia para percorrer 42 mil quilômetros. Então a velocidade vai ser 42 mil, né? 42 mil dividido por 1,5, tá? Dividido por 1,5. Meu Deus, professor, mas como é que eu vou dividir 42 mil por 1,5? É mais fácil você olhar aqui, ó. Ou é 25 mil ou é 28 mil. Vou te ensinar um negócio aqui que é muito fácil para você dividir. Você tem que multiplicar alguma coisa por 1,5, tá?
A gente sabe que se pegar essa velocidade e multiplicar ela por 1,5, tem que dar os 42.000, tá? Então, qual desses caras aqui, multiplicando por 1,5, vai dar 42.000? Se eu pegar 25.000 e multiplicar por 1, vai dar 25.000. Por 1,5 vai dar 25.000 mais a metade de 25.000. A metade de 25.000 é 12.500. 25.000 mais 12.500 vai dar 37.500. Então, não é. Agora, se eu pegar 28.000 e multiplicar por 1,5, vai dar 28.000 vezes 1, vai dar 28.000. Aí 28.000 vezes meio vai dar metade de 28.000, que é 14.000. Se você pegar aqui, ó, 28 mais 14, quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 42. 42.000. Então, a resposta correta é a letra B. Ok? Questão número 9. Tá acabando, tá? Não perde o foco. Desde o início da era espacial, em 1957, a humanidade já enviou centenas de espaçonaves não tripuladas para explorar o sistema solar. Atualmente, existem duas delas em órbita do Sol: a sonda Parker, americana, e a Solar Orbiter, que é europeia. A sonda Parker foi lançada ao espaço em 12 de agosto de 2018 pelo foguete americano Delta IV Heavy, ingressando em órbita solar aproximadamente 12 de janeiro de 2019. Então, vamos lá. Quantos meses a sonda Parker levou para entrar na órbita do Sol? Então, vamos olhar aqui, ó. 1957, atualmente existem duas delas em órbita do Sol, a sonda Parker. A sonda Parker foi lançada ao espaço em 12 de agosto de 2018 pelo foguete Delta Heavy, ingressando em órbita solar aproximadamente 12 de janeiro de 2019, ou seja, foi lançado em 12 de agosto e entrou na órbita do Sol em 12 de janeiro do ano seguinte. Então, é só contar. Foi em agosto, então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Aqui já era visto, né? Que seria 5 meses e que teriam várias alternativas para 5 meses. Agora a questão, de repente, é um pouco mais difícil. A sonda Parker tinha 600 quilos de massa e o foguete a Delta Heavy 4, né, Delta 4 Heavy, que a lançou, tinha no instante do lançamento 750 mil quilos de massa, incluindo a sonda Parker. Qual é o percentual da massa da sonda Parker em relação à massa total do conjunto foguete Delta 4 Heavy e sonda Parker? Ou seja, nós queremos saber qual que é o percentual da sonda com relação ao peso total da sonda mais o foguete, tá? Para resolver esse tipo de problema, você vai ter que dividir, tá, o peso da sonda pelo peso total do foguete. Então, o peso da sonda é 600, tá? Então, vou colocar aqui 600. O peso total do foguete é 750 mil mais 600. Então, vai dar 750 mil, tá? E 600, tá? É um pouquinho mais chato essa aqui, tá? Mas o que dá para fazer? Esse zero dá para cortar com esse zero. E esse zero dá para cortar com esse zero aqui, ó. Aqui. E para saber isso aqui em percentual, tá? Isso aqui vai dar 6 dividido por 7.506, tá? Para saber isso aqui em percentual, eu vou ter que multiplicar por 100, né? Para ficar em percentual, por 100%. Então, no final das contas, ainda vai ficar 600 aqui, dividido por 7.506. 7.506, tá? Se for fazer isso aqui na mão, vai dar um trabalho grande. Mas eu vou te ensinar um truque aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse dividindo 600 por 600, daria 1, ou seja, 100%. Se eu tivesse dividindo 600 por 6.000, daria 1%, né? Agora, se eu tivesse dividindo por um pouquinho mais do que 6.000, deveria dar um pouquinho menos do que 1%. Então, basta você analisar aqui as alternativas, ó.
O que que é um pouquinho menos do que 1%? Mas assim, um pouco só menos do que 100%, do que 1%, tá? Esse cara aqui está muito longe, porque é 0,01%. Aqui é a mesma coisa, eu teria que estar dividindo por um número que seria pelo menos o dobro desse aqui, para dar isso aqui. A mesma coisa aqui. Então só pode ser o 0,08%. Por que que eu estou falando isso? Porque daria muito trabalho para você resolver isso aqui no braço. Então você tem que fazer essa análise aqui, tá bom? E por último, a última questão. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, utiliza imagens de satélites para estimar o desmatamento na Amazônia Legal brasileira, mostrada na figura abaixo, da qual fazem parte os 9 estados listados na tabela abaixo. Entre 1º de agosto de 2022 e 31 de julho de 2023, a área total desmatada foi de 9.001 km². Então aqui tem a tabelinha para a gente analisar e aqui tem algumas perguntas, tá? Vamos lá, e depois a gente vai ter que assinalar a ordem correta aqui das respostas. Primeiro, identifique o estado que sofreu maior desmatamento no período acima. É moleza, é só olhar a tabela e ver o que tem um número maior, tá? Quem sofreu o maior desmatamento foi o estado do Pará, tá? O estado do Pará, que é esse carinha aqui, ó. Então, o primeiro item aqui da resposta é Pará. Então, esse aqui não pode ser e esse aqui também não pode ser, tá? Segunda pergunta. Identifique o estado que sofreu o menor desmatamento no período acima. Agora é só achar o que tem o menor, é 12, tá? Que é o estado do Amapá, tá? O estado do Amapá, a sigla é AP. Amapá, tá bom? Então, Amapá, matamos, tá? O segundo é Amapá, não precisa nem, não precisa nem saber, não precisa nem fazer a conta aqui das outras, mas vamos ver se era difícil. Baseado nos dados da tabela, calcule a área desmatada pelos 3 estados com maior desmatamento. Então, seria pegar esse cara aqui, que é o Pará, o Mato Grosso e o Amazonas, tá? Somar os 3, ó, vamos tentar fazer de cabeça aqui, ó. 3 mais 2 daria 5, mais 1 daria pouco mais de 6.000 quilômetros, ó. 500 mais 200, 6.700, quase 7.000 daria, né? Então, também, ó, quase 7.000, 6.911. E a última seria, baseado no resultado do item 10C e no total desmatado na Amazônia Legal Brasileira, calcule o percentual de desmatamento desses 3 estados. Então, a gente teria que dividir esse total aqui, né, que deu aqui, por esse cara aqui, ia chegar no valor de 76,8%. Mas, mais uma vez, ó, cai naquele problema de que tem que fazer a divisão com números muito grandes, depois multiplicar por 100% para achar o percentual. Então, nesse caso aqui, ó, você matou a questão com 2 itens só? Com 2 itens a gente matou a questão inteira, tá? Então, pessoal, a revisão de hoje é isso, tá? Se você gostou, deixa um comentário, se inscreve no canal para que eu possa postar outras revisões para outras provas, para outros níveis, tá? E deixa o joinha aí também. Valeu, até mais!